Olá a todos, Hermes Nascimento aqui. Hoje eu vou fazer o último vídeo dessa série aí dos discos que fazem aniversário. E hoje eu vou falar do ano de 1996. Vou deixar aqui para quem ainda não assistiu os outros vídeos dessa série, se você quiser maratonar aí. Então, começando com aquela explicação de sempre, são discos que eu tenho na minha coleção. Tem outros discos que poderiam estar aqui, mas não estão porque eu não tenho. E não é nenhum ranking, não tem nenhuma ordem específica, é só uma lista de indicações, beleza? Então vamos lá. Bom, como a gente está falando de 1996, é tudo CD, não tem nenhum vinil. Aqui vai ser anos 90. O primeiro disco que eu vou falar aqui é de uma banda veterana, que em 96 já era uma banda veterana, já quase com 30 anos de carreira, que é o Deep Purple. E o disco é o Perpendicular, né? O 15º álbum da banda. O primeiro disco a contar com o guitarrista Steve Morse. Vou ver aqui se tem alguma foto para mostrar. Então aqui é o primeiro disco com o Morse, né? O restante da formação aí é o Ian Gillan nos vocais, o Ian Pace na batera, o saudoso Jon Lord nos teclados e o Roger Glover no baixo. Esse disco aqui apresenta um Deep Purple um pouco diferente, né, em relação aos anos 70 e também em relação aos anos 80, onde o Deep Purple deu uma flertada aí com AOR, 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 cada um fala de um jeito aí. E é um disco que na época recebeu o apelido aí de Dixie Purple, né, pelas influências do Steve Morse. Deixa eu mostrar aqui a mídia. Essa é uma edição original de época, né, 96. E os destaques aqui é a faixa que abre o disco, né, Vavoom, Ted the Mechanic, a balada Sometimes I Feel Like Scream, Losing My Strings e The Cisco. Pra variar, o Deep Purple passou pelo Brasil na turnê deste álbum. Inclusive gravou o MTV na Estrada, recomendo aí, tá no YouTube, é bem legal. Vou ver se eu deixo por aqui o link se tiver disponível. O segundo álbum que eu vou falar, lançado em 96, é de uma banda que também já era veterana nessa época, que são os canadenses do Rush, com o álbum Test for Echo. Esse é o 16º álbum da banda e é o segundo desde que eles voltaram assim, para um som mais orientado para guitarra, né? Nos anos 80 o Rush teve um som muito influenciado aí pelos teclados e desde o álbum anterior a esse, o Counterparts, as guitarras voltaram à linha de frente do som da banda. Esse é um disco que eu ouvi muito na época, acho que foi o segundo ou terceiro disco do Rush que eu comprei. Vou mostrar aqui a mídia, mais um disco que está aí há 30 anos na minha coleção. E os destaques para mim, eu acho que o disco abre muito bem com a faixa título, a Driven, Half the World, que tem clipe também, que é uma faixa bem legal, a Totem, e eu também gosto muito de uma balada que tem aqui chamada Resist. Para quem não conhece, indico muito Rush Test for Echo. E o terceiro aqui também é mais uma banda clássica, que é o Motorhead com Overnight Sensation. Esse aqui não é uma edição de época, esse é um relançamento. Tá aqui a mídiazinha bonitinha. E esse é um disco que marcou a volta do Motorhead em trio, né? Desde o álbum Another Perfect Day isso não acontecia, né? O Motorhead acabou se tornando um quarteto, mas com a saída do guitarrista Earl, também já falecido, o Motorhead voltou a ser um trio com o Phil Campbell, o Lemmy e o Mikkey Dee na batera. Talvez seja por isso que a capa do disco é a foto dos caras, para mostrar que a banda voltou a ser um trio. Infelizmente, recentemente perdemos o Phil Campbell também, mais um, acho que foi o 6º membro do Motorhead que faleceu. E o destaque aqui pra mim desse, que é o 13º álbum da banda, é a faixa título, Overnight Sensation, a faixa Civil War, que não é a do Guns N' Roses, a faixa Don't Believe a Word, que não é a do Thin Lizzy, e também a faixa Crazy Like a Fox. Recomendo muito esse disco, o Motorhead tá vindo uma sequência muito boa até chegar aqui, que é o Bastards, o Sacrifice e esse aqui. Entrando agora para um disco que tem um pouco mais cara de anos 90, embora a banda fosse dos anos 80. Um disco que gerou muita expectativa e depois essa expectativa acabou se transformando em muito hate, que é o Load do Metallica. É o disco que incrivelmente completa 30 anos nesse ano e que gerou muita polêmica na época, principalmente pelo visu dos camaradas, né? Os caras tudo de cabelo cortado, embora o Jason já tenha cortado o cabelo na tour do Black Album. Bom, e esse aqui é o 6º álbum da banda, né? O sucessor do multiplatinado Black Album, que eu falei dele no vídeo de 91.
E ele começou a ser gravado e produzido no ano de 95, né, no ano anterior. E a banda chegou a gravar 30 músicas para esse disco. A ideia era fazer um disco duplo, mas acabaram dividindo em dois, assim como o Guns N' Roses fez na época do Use Your Illusion. Só que diferente do Guns, eles não lançaram os dois no mesmo dia. Eles lançaram o Load em 96 e o Reload só ia ser lançado em 97. O disco foi produzido pelo Bob Rock, o mesmo que produziu o Black Album, esse e também os dois seguintes. E os destaques para mim, eu acho que o disco abre muito bem com Ain't My Beat, 2x4, The House That Jack Built, Until the Sleeps, King Nothing, Hero of the Day, Bleeding Me. E ainda tem no final do disco Mama Said. E mesmo com todo esse hate, esse disco ainda conseguiu ganhar 5 discos de platina nos Estados Unidos e na época ganhou um disco de ouro aqui no Brasil com a venda superior a 100 mil cópias. Chegando aí na metade da lista, e vou aproveitar para fazer meu momento youtuber, pedir para você se inscrever no canal, beleza? Sei que muita gente vai assistindo, não se inscreve e acaba esquecendo. Então vamos lá, vamos falar aqui de um disco nacional, talvez seja o disco de metal brasileiro mais famoso no mundo, que é esse aqui, o Roots do Sepultura. Lançado em 1996, essa aqui é a minha copiazinha da época, o 6º álbum da banda. O último aí com a formação clássica, né? Max Cavalera, Andreas Kisser, Paulo Xisto e Igor Cavalera. O disco de heavy metal favorito do batera do Nirvana e também do vocalista do Foo Fighters, o Dave Grohl. Essa edição nacional saiu com 2 bônus, né? A Symphony of the Universe, cover do Black Sabbath, e a Procreation of the Wicked, cover do Celtic Frost. Aqui a mídiazinha. Bom, e o disco abre com Roots, Bloody Roots, que é praticamente a Levantou Poeira do metal. Segue com Attitude, Cold Road, Rata Marrata, Bridge Apart, Speech, sensacional, Dusted, Born Stillborn, Jasco com o alemão mandando ver no violão, Itzari, que foi gravada com os índios, e uma das minhas favoritas que é Dictator Shit. O disco teve a produção aí do mago do New Metal, né, o Ross Robinson, e teve várias participações, pessoal do Korn, Limp Bizkit, Carlinhos Brown, né, e foi um disco muito bem recebido, não só aqui no Brasil, como em vários lugares no mundo, chegando a ser disco de ouro em 8 países. Sepultura do Brasil. Falando agora de um disco de uma banda que não é brasileira, mas tem nome em português, uma banda que eu via muito nessa época, que é o 4º disco do Biohazard, o Mata Leão. Essa aqui é a edição nacional da época, que vinha com esse slipcase bonitão aqui. Esse disco mostra um Biohazard um pouco diferente em relação aos álbuns anteriores, principalmente pela saída do guitarrista, que eu esqueci o nome. E a banda gravou esse disco em trio, né? Guitarra, baixo e batera. E o disco é um pouco mais focado no hardcore. E os destaques aqui pra mim é a faixa que abre o disco, Authority, a Desire, Stigmatize. Eu também gosto muito de A Lot to Learn e Modern Democracy. E a curiosidade aqui é o nome do disco, Mata Leão. Realmente vem daquele golpe do jiu-jitsu. Os caras aqui na época eram praticantes do jiu-jitsu brasileiro. E isso acabou influenciando no nome do álbum. Talvez também tenha alguma influência da novela Malhação. O 7º disco aqui da minha lista é o 3º álbum dos finlandeses do Amorphis, o grande Elegy. Essa aqui é uma edição nacional também da época. E essa é uma edição especial que vem de bônus o EP My Can Tell. Mostrar a mídia lindona aqui. Bom, conforme eu disse, esse é o 3º álbum da banda. É o primeiro a contar com o vocalista Pasi Koskinen, acho que é assim que pronuncia, que entrou na banda no ano anterior, em 95, e apresentou um diferencial em relação aos outros discos, que são os vocais limpos, né? E esse disco tem a parte lírica baseada num livro folclórico finlandês chamado Kanteletar, aqui os cabra. E mudando completamente agora de estilo e saindo da Finlândia para Califórnia, a gente tem o 3º e último, parece que agora vai sair um novo álbum, do Sublime. O disco saiu logo após a morte do vocalista Bradley Nowell, inclusive é ele aqui na capa. E o engraçado é que hoje o vocalista do Sublime é esse bebê aqui, né, que tá com ele aqui na foto, o filho dele. Bom, esse disco aqui é um sucesso, né, um marco aí dos anos 90, principalmente para quem curte essa onda mais ska, com um pouco de reggae e punk também. Esquemão power trio, baixo, guitarra e batera. Mostrar a mídia aí.
E aqui tem muito hit, né? Tem Garden Groove, que abre o disco, What I Got, que foi um grande sucesso, Wrong Way, April 29, 1992, Santeria, que é um hit gigante, né? Uma daquelas faixas que a pessoa conhece a música, mas nem conhece a banda, Sublime. O penúltimo disco aqui dessa minha lista, humilde lista, é o quarto disco dos americanos do Mr. Big, o Hey Man, que é exatamente o último a contar com o guitarrista Pablo Gilberto, ou Paul Gilbert, que depois retornaria à banda, mas nesse período inicial, esse é o último disco a contar com essa grande formação. Aqui é aquele encarte bem com cara de anos 90 mesmo. Eu acho um disco sensacional, talvez não seja o mais lembrado entre os fãs, mas aqui tem grandes músicas como Trapping Toyland, Take Cover, com a introdução de batera destruidora, Jane Dawn, uma balada que não pode faltar no disco do Mr. Big, né? Go In The Wind Blows, The Chain, também outra, Mama D. Esse é o álbum do Mr. Big com o maior sucesso no Japão, que talvez seja o país onde o Mr. Big faça mais sucesso. Foi o disco que ganhou disco de platina e ficou em primeiro lugar lá talvez a Billboard nipônica. Bom, e não podia faltar um disco de rock nacional numa lista minha, e fiquei pensando por que eu não coloquei esse disco em nono e não em décimo, que é o Nove Luas, dos Paralamas do Sucesso. Aqui o grande trio Herbert B. e Baroni. Bom, esse aqui já é o oitavo disco da carreira dos Paralamas, e é considerado um disco de volta, né? Porque o disco anterior, o Severino, era um disco mais experimental e muita gente não entendeu, a crítica também não gostou muito, e os fãs muito menos. Vou mostrar essa mídia aqui que é bem legal. Bom, e aqui os Paralamas, como eu disse, volta para um som mais rock, ou mais pop rock. E o disco abre com mega hit Lourinha Bombril, Outra Beleza, La Bella Luna. E aqui tem uma versão do Herbert Viana para a faixa de música ligeira, que originalmente foi gravado para aquela banda argentina, acho que é o Soda Stereo. E depois foi regravado também pelo Capital Inicial, mas acho essa versão dos Paralamas muito mais legal. Bom, então foi isso. Obrigado a todo mundo aí que acompanhou essa série. Quero agradecer também a boa repercussão do vídeo anterior, de 1986. Vou deixar aqui uma lista com os 10 discos que não entraram nesse vídeo, mas poderiam ter entrado. E peço também o like aí, que sempre nos ajuda, me ajuda. Beleza? Agradeço demais. É nóis. Um abraço e valeu!